Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A infinita misericórdia de Deus em nos dar a permissão para apresentar mais um programa Fé Perfeita é que nos dá entrada à tua casa, ao teu lar, e nós te agradecemos muito por ligar a sua televisão, por poder parar, por dar parte do seu tempo para ouvir a verdade do Evangelho restaurada através de um ministério profético. Estamos estudando os títulos pregados pelo profeta William Branham. Neste programa nós vamos falar um pouco sobre a festa das trombetas. Eu quero ler do capítulo 23 do livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, no versículo 16. Eu quero ler o verso 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Eu quero aqui falar sobre estes sonidos de trombeta. Israel sempre usou a trombeta para duas coisas distintas. A primeira é anunciar uma festa, e a segunda, a preparação para uma guerra. Estas duas coisas você vai ver durante toda a Bíblia. Paulo disse: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O próprio Paulo diz, quando fala sobre a vinda do Senhor, na primeira carta aos Tessalonicenses 4, ele disse: o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e é uma proclamação de uma mensagem, voz de arcanjo, e a última é trombeta de Deus, é o anúncio de uma festa no céu. Então, a trombeta aponta para uma festa ou para uma guerra. Você verá que a necessidade de entendermos estas coisas é fugir da rotina que eu disse no programa passado, que as pessoas perderam a habilidade de ouvir o assim diz o Senhor. Ninguém quer mais ouvir o assim diz o Senhor. As pessoas têm medo do assim diz o Senhor. É melhor ouvir um teólogo, um pastor, um estudioso que vai tentar fazer o que eles estão fazendo, mostrar apenas um Deus amoroso, bom, que enriquece, que dá carro e dá casa, e no final vai passar por cima de todas as suas imundícias e vai te dar um presente que é a vida eterna. Na verdade, você sabe que assim diz o Senhor era uma palavra que os judeus estavam acostumados a ouvir. Eles se habituaram com uma aparição de um profeta. É bem verdade. E quando você vê todos estes profetas nas Escrituras, nenhum deles foi bem quisto pelo povo, principalmente pelos religiosos e pelos reis. Então, a classe política e a classe religiosa, que às vezes estão sempre juntos, casados, eles não gostam de ouvir estas verdades. E é a mesma coisa hoje. Os gentios, por viver na sua grande maioria
na ausência de um profeta, porque um profeta, quando vem em cena, duas coisas acontecem. Primeiro, a igreja e o povo e a sociedade está afastada de Deus. Segunda aparição de um profeta, ele não vem para congratular-se com aquela situação. Ele vem sempre com assim diz o Senhor, e você pode olhar na Bíblia que os profetas, nenhum deles foi benquisto. Esta é a razão. Um profeta é muito mais do que um vidente. Ele, na verdade, vê a condição, ele tem sua consciência junto com o seu subconsciente, ele tem visões. Visões não são pessoas fechar os olhos e ver uma estrelinha. Visão é algo como o desenrolar de um filme, sabe? Na sua frente, com os olhos abertos, você está vendo o que está para a frente ou para trás. Ele vê o futuro e vê o passado. E um profeta, quando ele aparece trazendo o assim diz o Senhor, ele traz sempre uma mensagem irrevogável. Deus não muda seu parecer. Depois que Deus diz uma coisa, aquilo está estabelecido. Deus não é como nós, que aprendemos e mudamos. Eu posso fazer um plano hoje, mas amanhã ter um aprendizado, então mudar aquele plano. Deus já conhece o futuro como conhece o passado, não tem por que mudar. Então, quando um profeta aparece, ele traz o assim diz o Senhor. Nós olhamos nas Escrituras que Jesus veio ao mundo e se manifestou como sendo um profeta. Há tantas Escrituras. Um grande profeta se levantou entre nós. Jesus é o profeta dos profetas. A lei e os profetas profetizaram até João, e Jesus vem então para abrir a graça como o profeta dos profetas. E você sabe que Jesus Cristo se manifestou aqui como sendo filho do homem. Filho do homem era uma expressão que você pode olhar no livro do profeta Ezequiel, que era como Deus se referia a seus profetas, filho do homem. Ele se manifestou revelando ser o filho do homem. Então era Cristo em um ministério profético. A Bíblia o chama de filho de Deus. Filho de Deus é ele fazendo intercessão pelo povo. Então, ele é um sacerdote. E a Bíblia também o chama de filho de Davi. Refere-se a ele como rei dos reis. Davi era rei, seu sucessor um rei. Então, você tem Cristo sendo chamado por três nomes diferentes. Filho de Deus, filho do homem e filho de Davi. Como filho do homem, ele é profeta. Como filho de Deus, ele é sacerdote. Como filho de Davi, ele é rei. Como filho do homem, ele profetiza. Como filho de Deus, ele intercede. Como filho de Davi, ele virá reinar no milênio com sua igreja. Observe. Em São Lucas 17:33, ele disse que assim como foi nos dias de Sodoma, assim seria na vinda do Filho do Homem. Se você observar, desde a sua morte para cá, Cristo aparece e apresenta-se como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, fazendo intercessão pelo seu povo. É filho de Deus. Mas ele prometeu que antes da sua vinda ele se revelaria novamente como filho do homem. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele está falando de uma manifestação extra que os gentios não conhecem, por isso você que está em casa não está familiarizado com esta expressão, mas ele viria antes do grande e terrível dia do Senhor, no ministério do Filho do Homem, como a terra estaria vivendo os dias de Sodoma. Ele disse claramente, assim como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Sodoma. Será que você conhece um dia como este que nós estamos vivendo, que é o tempo do sodomismo, do homossexualismo, do lesbianismo? Você não sabe que isto era o que acontecia lá em Sodoma? Ele prometeu voltar na forma com um ministério profético para trazer à igreja
a restauração de todas as coisas. Quando ele vai fazê-lo, isto vem ao toque de uma trombeta. Talvez você não perceba a inquietação em que vive a sociedade e o mundo. O mundo vive numa insegurança. Os países considerados como países de primeiro mundo estão aterrorizados com o terrorismo. Aqueles países atrasados na África e etc., eles estão amedrontados com tudo isto que vem acontecendo. Os países emergentes, como os nossos, estão mergulhados numa insegurança econômica que oscila a cada dia, e a população do mundo é uma população extremamente neurótica. Aqueles que tratam dos neuróticos, dos loucos, aqueles que estão doentes mentais, eles estão também sob o mesmo efeito, na mesma condição. O mundo está extremamente abalado, sem entender, sem segurança, porque é assim que deveria estar, porque algo sobrenatural está se movendo. Se nós olharmos nas Escrituras, nós vamos ver que ao toque de uma trombeta, no capítulo 9 do livro de Apocalipse, há um mistério que se desenrola. Há 200 milhões de demônios que estavam aprisionados no rio Eufrates, que serão liberados. Ora, estes parecem cavalos com crinas, com ferrões e etc. Não são isto, e você não os pode ver hoje na sociedade. Você não pode vê-los com seus olhos naturais. Mas eles foram soltos. Eles foram liberados. Quando a trombeta tocar, eles são liberados. Eles são liberados e eles começam a agir na estrutura da sociedade. Você não os pode ver com seus olhos naturais, mas você pode ver os efeitos deles na vida das pessoas. Você vai ver transformando homens sérios em efeminados. Você vai vê-los, isto com um apelido de preferência, de escolha sexual. Na verdade, isso tudo são ações de demônios invisíveis na vida das pessoas, que se torna visível o inferno. É um lugar de tormento, de insegurança, de crime, de violência, de prostituição, de mentira, de falsidade, de corrupção, de vergonha. Você não pode ver o inferno, mas você está vendo todas estas ações diante dos seus olhos. Você não pode ver que quem provoca isso são demônios, mas você não pode ver que estes demônios atuam de maneira diferenciada em que as pessoas não podem perceber, não podem enxergar. Eles são educados para os educados, eles são violentos para os violentos, e eles estão agindo de todas as maneiras, da mais baixa classe da ordem social até a mais elevada, a roubo, a adultérios, a prostituição, a mentira, a fingimentos, aqueles que trabalham nas caladas da madrugada para prejudicar o seu próximo. Tudo isto são demônios liberados, mas há uma terrível coisa que estes demônios fizeram. Há 2000 anos atrás, quando eles foram aprisionados, proibidos de agir e não praticarem as coisas que gostariam de praticar, eles acabaram de fazer um massacre. O ano 96, o general Titus entrou em Jerusalém e fez um massacre. Digo, no ano 71, até o ano 96, em que Titus viveu. Fez um massacre na humanidade. Você sabe que a família Flávios, lá em Roma, construiu lá o famoso, grandioso lugar para martírio, para torturas e para mortes. Mais tarde é abandonado por Constantino. Estou falando do Coliseu. Você sabe que desde aquela hora, aqueles espíritos começaram a ser aprisionados, mas eles se manifestariam dentro do nosso século
foi solto, você vai ver novamente eles começando a agir através de ditadores como Hitler, como Stalin, e você vai vê-los também agir num lugar aonde você viu agir em Jerusalém. Eles entraram no templo, eles destruíram o templo, eles queimaram o sagrado. Você não pode ver igrejas caindo, sendo incendiadas, ou esta destruição como aconteceu, que não ficou pedra sobre pedra, mas você pode ver que o massacre aconteceu. Entrou-se na estrutura da sociedade e destruiu lares e valores e princípios e famílias, demônios. Entrou na estrutura do templo, da igreja. Acabou com o temor. Isto que fazem com o evangelho hoje é uma prova clara da liberação destes demônios. Por quê? Porque um toque de uma trombeta surgiu, e este toque da trombeta anuncia o final da era gentia, anuncia o fim do tempo, anuncia que a hora da prisão de Satanás está próxima, anuncia, e então há um estado que tomou conta da população, e há um nervosismo, e as pessoas estão neuróticas e conversando sozinho, e conversando com os seus celulares, e esta insegurança toda da política, da religião e da sociedade. O massacre premeditado entrou na igreja, destruiu valores, o temor. Olha nossas irmãzinhas com as pernas de fora, isto não lhes causa nenhuma vergonha. Olha os pastores liberando esta condição. Você não vê que o massacre entrou nas igrejas? O comércio. A igreja não é mais o templo, o lugar da adoração, o lugar santo, o lugar do respeito. Eu tenho visto pastores levar pessoas para serem batizadas, para enterrar o passado, eles mesmos de bermudas, as irmãs de short. Que vergonha, que massacre o evangelho está sofrendo nesta hora pela liberação dos demônios, mas isto porque não ouviram o toque da trombeta. Há uma trombeta que soou. O ministério de Cristo novamente através de um profeta, chamando as pessoas para se preparar para uma festa. Por isto, ao toque da trombeta se ouve a voz que desperta os filhos de Deus que estão dentro destas gaiolas, dentro desse sistema que oprime, que prende as pessoas. Eu não sei se você já leu no Antigo Testamento, quando se tocava a trombeta no ano do jubileu de 50 e 50 anos, aqueles que eram escravos poderiam aproveitar ao toque da trombeta e proclamarem a sua liberdade. Mas se você vivia em uma cidade murada, aqueles que habitavam em cidades muradas não teriam direito à liberdade ao toque da trombeta. Eu quero falar com você que está em casa. Olha, Deus mandou uma mensagem de um profeta para restaurar todas as coisas, para nos preparar para o arrebatamento. Isto é a grande liberdade, a grande hora, a grande oportunidade que uma pessoa pode ter. Se livrar de todos os conceitos doutrinários, dogmáticos, de estatutos humanos em que os homens desenharam a religião na cabeça das pessoas. É uma oportunidade de voltar para a Bíblia, para o nome de Jesus, para o batismo em nome de Jesus, para a ceia pura, para um coração limpo, para uma vida santificada. É o momento de se preparar para a hora do arrebatamento. Isto veio através de um profeta. Porém, há tantos que vivem hoje em cidades edificadas, muradas. Leia isso no Antigo Testamento, você vai entender. Pastor, mas o que são essas cidades muradas? Conceitos denominacionais que fecharam, olha, as cidades, o quadradinho, a minha igreja crê assim, crê assim, crê assim, e fechou-se o quadrado e você não pode mais ouvir a palavra. Por que não voltar para a palavra?
Mostre-me na sua Bíblia onde é que existem mulheres pregadoras. Mostre-me na sua Bíblia onde foi dado à mulher o direito de se vestir como elas estão vestidas. A autoridade te deu direito, a Constituição te deu direito, mas Deus não lhe dá este direito. A autoridade e a lei do país te coloca no púlpito e coloca um homem para casar com outro e uma mulher a casar com outra, mas a Bíblia não te dá esse direito. E estes lugares fortificados, não há mais a pretensão ou não há mais a liberdade para aqueles que vivem dentro desta cadeia. Eu quero só lembrar a você que está me assistindo que, ao toque de uma trombeta, ou o povo se prepara, ou o povo então vai sofrer as consequências de uma grande catástrofe que virá sobre a terra. Eu disse no início do programa que uma trombeta anuncia duas coisas: ou guerra ou uma festa. Haverá uma grande festa no céu. Haverá um casamento que a Bíblia chamou de as bodas do Cordeiro. Mas o que vem depois disto é um período de tribulação em que as pessoas pedirão para morrer. A morte seria um descanso. Você talvez não esteja preparado para a vinda do Senhor, para subir com Cristo, porque você tem o coração no mundo e nas coisas que há no mundo. Você está dentro de uma religião que cauterizou sua cabeça, a sua mente, diz que você está bem. Mas você sabe que, se olhar para a Bíblia, a sua igreja e a sua vida estão a milhões de quilômetros do que está escrito. É uma cidade que foi fortificada. Para você entender que Deus respeita tanto a sua palavra, que até para salvar uma prostituta que morava numa cidade que era murada, ele precisou primeiro derrubar os muros daquela cidade para salvar Raabe, porque quem estava dentro de uma cidade murada jamais teria a chance de, ao toque da trombeta, como Josué e o seu exército proclamou, de receber esta oportunidade. E esta é a verdade. Se os muros denominacionais não desabarem da sua mente os conceitos, as tradições, os dogmas e todos os ensinamentos humanos, você jamais terá a vida eterna. É necessário. Então você preste atenção. Há um toque de uma trombeta para a saída, para se preparar para a vinda do Senhor. Eu gostaria de terminar este programa sendo um pouquinho analítico com você. Analise comigo o evangelho que você ouve seu pastor ou padre pregar. Prepara, transforma, muda o conceito e a vida de alguém para ir para o céu? Ou simplesmente cauteriza a sua consciência e faz você deixar o catolicismo e vir para uma igreja chamada evangélica, e isto não resolve, seja lá qual for, inclusive a minha. Isto não muda. O que nós queremos é, ao toque da trombeta, mudar a condição de vida. É o que se importa. É com a qualidade de vida. É com a prática. Cristianismo não são palavras, são ações. Fé sem obra não vale nada. Se você não tem coragem de abandonar o mundo, o que é que você pensa? Então, você talvez não queira se preparar para a festa. Haverá uma grande festa. A transformação dos corpos, a ressurreição dos mortos, a subida para encontrar o Senhor nos ares e 3 anos e meio casamento de Cristo com sua igreja. Talvez você não queira isto. Seja mais interessante para você ficar. E aqueles que ficarem vão experimentar as pragas, o tormento dos demônios e, finalizando, a grande terceira guerra mundial, o Armagedon. A destruição parcial do planeta para cumprir a profecia da Bíblia, para que Cristo possa vir estabelecer um reino de paz sobre a terra 1000 anos. Onde estará você? O que você fez para isso?
Enquanto nós analisamos estas coisas na finalização deste programa, convido a você, é melhor parar para entender que ao toque de uma trombeta, de uma mensagem profética, que seria nos dias de Noé e nos dias de Sodoma, Deus mandaria, você não estaria acostumado a isto. Isto não vem quando as coisas vão bem, isto vem para derrubar as muralhas, para salvar você. Este programa é dedicado a você que está me assistindo. Eu não estou tentando convencer líderes. Eu estou tentando e estou falando com a sua alma, dando um recado para você que me assiste em casa nesta hora, que não quer igreja e não quer inferno e não quer grande tribulação, quer céu. Deus mandou um profeta para que você saia e abandone estes conceitos e aproveite a chance da vida eterna. Há festas das trombetas. Deixe que 2 profetas proclamem a mensagem para os judeus. Mas ouça Malaquias 4, versos 5 e 6. Antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias virá para converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais. É o final do programa Fé Perfeita. Eu gostaria de, antes de terminar este programa, convidar você para a oração. É passo após passo. Comece, arrependa-se de verdade. Seja batizado conforme a Bíblia. Vista conforme as santas mulheres. Hajam conforme os homens que fizeram profissão de fé de servir a Deus de verdade. Esteja pronto. A vinda do Senhor pode ser neste amanhecer. Vamos orar e assim terminamos a nossa programação. Pai, oramos e pedimos ajudar, abençoar, esclarecer e salvar esta pessoa que ouviu o toque desta trombeta nesta hora. No nome de Jesus Cristo. Amém.